Olá, sou Marcelo Vieira, missionário em Benevides, da Igreja Bíblica Espaço Emanuel, aqui no Pará. Hoje nós vamos falar sobre o culto público, a natureza comunitária da salvação. Deus sempre se relacionou com o seu povo não apenas como indivíduos, mas também como um corpo coletivo. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. E nós somos membros dessa família de Deus. E esse povo salvo, essa família, se torna visível nas igrejas locais. Nas nossas reuniões de culto, nós declaramos nossa mensagem de fidelidade a Deus. Cantamos hino ao Senhor, ensinamos a palavra de Deus. Identificamos os crentes como pertencentes ao reino quando batizamos e desfrutamos de uma amostra futura dessa festa no céu quando nós tomamos a ceia do Senhor. Em nossas reuniões, nós temos também que evangelizar. Embora o culto não se deve atender os caprichos dos incrédulos, nós devemos orar e convidar pessoas para participarem desses cultos e pregar a eles para que, assim como foi conosco no passado, eles saiam do domínio das trevas e venham para o reino da luz. O culto cristão é um assunto importante para nós, é um assunto comunitário. Ao contrário de no cinema você não tenta observar as pessoas que estão sentadas ao seu redor, você vai lá e assiste o seu filme, mas na igreja não, é muito diferente do cinema. Na igreja nós ouvimos as vozes dos irmãos e das irmãs, em vez de sairmos discretamente no final do culto, nós ficamos para a comunhão. Nós estamos na igreja saudando uns aos outros. É muito bom estar sentado ao lado dos nossos irmãos. Em nossa adoração comunitária, nós desfrutamos dessa comunhão com Deus, mas também da comunhão uns com os outros. Às vezes nós perguntamos, por que alguém vai à igreja? Pessoas têm tantas opções no domingo, opções de lazer, dormir até mais tarde, programas de TV, relaxar, passear. Mas para nós que somos os crentes, que somos nascidos de novo, Deus nos reúne, é Ele que nos leva até lá, para sentar a essa mesa de adoração comunitária em família. O culto não é uma ideia do homem, o culto de adoração é a ideia de Deus. Porque Deus nos reúne para a sua glória, mas também para o nosso bem mútuo. E também nos reúne como igreja para que o mundo veja o seu povo. O louvor é a resposta natural de pessoas como eu e você, que já foram redimidas pelo sangue de Jesus. Embora dirijamos a nossa adoração a Deus, tudo que for dito ou cantado no culto deve ser inteligível a todos os presentes. A igreja toda se beneficia no culto a Deus, espiritualmente, na palavra, no cântico, na oração. A igreja usa os seus dons para edificar o corpo todo na adoração a Deus. Deus nos reúne perante os olhos do mundo para evangelizá-los através da igreja. O louvor do povo de Deus reunido localmente é um testemunho público entre os povos. Imagine entrando alguém na igreja, como lá na carta 1 Coríntios, na orientação de Paulo, 1 Coríntios 14, 24, que ele diz assim, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos vocês estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos, assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Olha como é importante o culto público a Deus ser inteligível. Pessoas precisam entender. Por isso tem que ser feito tudo com ordem e com decência. Devemos, sim, prestar culto a Deus, mas também edificar uns aos outros no culto cristão. E o conteúdo do culto, o que nós devemos fazer? Um dos elementos, que é a postura que nós temos que ter na adoração comunitária, é a palavra. Temos que ler a palavra, orar a palavra, pregar a palavra, cantar a palavra
e ver a palavra representada na ceia do Senhor ou no batismo. Nós somos o povo que Deus redimiu e devemos glorificá-lo quando abrirmos mão de nossas preferências e da nossa liberdade para adorá-lo como um só corpo. E o padrão da Escritura pede que façamos todas as coisas na reunião com decência e ordem. Pense num anel de diamantes. Para sustentar o diamante tem alguns pinos que prendem ele. Quanto mais discreto for esses pinos que sustentam o diamante, mais reforça o diamante. E assim é no culto. A adoração tem função semelhante à reunião. Quando nós fazemos tudo organizado para que o diamante, que é o Evangelho, nosso Jesus Cristo, ele apareça. Nossa liturgia, por exemplo, ela deve amparar e reforçar a mensagem da graça de Deus em Cristo que proclamamos. E os melhores pinos para os melhores e para fazer brilhar o diamante são os mais discretos. A gente sai do caminho na hora do culto para que o brilho do Evangelho resplandeça e Deus seja glorificado. Então não se pode no culto ter coisas ou elementos que ofuscam o Evangelho. Por isso é importante buscar na palavra um culto que agrada a Deus. Deus cria e santifica seu povo pela palavra. Em 1 Timóteo 4,13, o apóstolo Paulo dá uma orientação para Timóteo: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Pregar é expor a palavra de Deus e aplicá-la ao seu povo. Por isso é importante no culto a pregação, o ensino da palavra. Um pregador famoso, uma certa vez, estava presente em uma igreja e quando ele se levantou para pregar, as luzes da igreja se apagaram. E ele, antes de começar a pregar, disse aos diáconos: por favor, acendam as luzes. Eu gostaria de pedir aos diáconos que ligassem novamente as luzes, porque eu preciso ver o rosto da igreja. A verdade é que as pessoas costumam ser incluídas nas minhas anotações. Então a pregação não é um discurso apenas direcionado. Os pregadores leem a igreja e adaptam a exposição aos santos, ao povo que está à sua frente. E é preciso ensinar isso aos membros das nossas igrejas, a imitar, por exemplo, na Bíblia, os bereanos, que eram pessoas que examinavam cuidadosamente as Escrituras quando estavam sendo pregadas, ensinadas, para se certificar de que estavam realmente ouvindo a palavra da verdade. Tem muitos elementos no culto importantes para que a adoração a Deus seja realmente a que agrada ao Senhor. Temos outros elementos como a oração comunitária, o batismo, a ceia do Senhor, o louvor congregacional, mas falaremos desses assuntos em outros momentos com vocês. O importante é fazer um culto que agrade ao Senhor. Lembre-se do diamante, é o Evangelho, o próprio Jesus Cristo. Nós devemos amparar o culto para que ele brilhe e nós discretamente só sustentemos na palavra toda a liturgia. E assim o Senhor seja glorificado. Que Deus nos abençoe, que nós como igreja sejamos assim esse suporte para que Deus seja glorificado. Vai ser importante para nós porque nós também vamos ser beneficiados e o louvor seja somente a Deus. Que possamos nos nossos cultos edificar uns aos outros, observar os que estão ao nosso lado, não apagar as luzes ou deixar focado em uma pessoa, mas sim olhar para aquele povo que está ao nosso redor. Ouvir as vozes dos irmãos e das irmãs, as crianças correndo, todos juntos se abraçando calorosamente, tendo um culto com ordem e decência, lendo a palavra, cantando a palavra, orando a palavra, pregando a palavra e de forma visível a palavra na ceia do Senhor ou no batismo. Que Deus abençoe, que sejamos uma igreja que presta um culto que agrada a Deus. Um abraço a todos.